Atos capítulo 10, verso de número 38. Pedro quem está dizendo aqui: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus, juiz de vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Não vou pregar esse texto fantástico hoje não, mas o verso 38 de novo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora abre comigo em Marcos, capítulo 2, Marcos, Evangelho segundo o relato de Marcos. Marcos 2. Marcos capítulo 2 diz assim, verso 1: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 11: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o teu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deixa aberto nesse texto, vamos orar. Querido Jesus, mais uma vez recorremos a Ti e ao Teu santo trono, na iminência de receber graça e misericórdia da Sua parte. Ó Deus, quantas vezes nos deparamos com a nossa profunda debilidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, segundo a multidão das suas misericórdias. Assiste-nos nessa hora. Estende a sua mão amorosa, providente, bondosa, benigna, indulgente, forte, onipotente. Estende o seu braço, Senhor, e opera em nós. Ah, glorioso Deus, estamos aqui, Senhor, cônscios da sua misericórdia. Libera teu poder, Senhor. Graça sobre graça, abundante, gloriosa, sobre todos nós pecadores. Ajuda-nos em tempo oportuno, Senhor. Opera, Senhor, enquanto essa mensagem é proclamada nesse púlpito, para que o Senhor receba a glória para si, para que o seu reino nesse mundo escuro e tenebroso avance, e que para nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Mas tem algo muito especial que falou comigo aqui. É algo simples, curto, pequeno, que eu creio que vai falar com você. Verso 1 diz assim:
Marcos 2, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Vamos atentar para a primeira fase. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Até aí. Eu me atentei para esse texto, essa palavra de novo. Dias depois entrou Jesus em Cafarnaum de novo. Ou entrou em Cafarnaum, ou entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Presta atenção. Muita atenção. Jesus já tinha ido diversas vezes em Cafarnaum. Era uma cidade. E todas as vezes que ele foi, ele operou muitos milagres naquele local. E nem sempre ele ficava em Cafarnaum. Ele saía e depois de muitos dias ele voltava em Cafarnaum. Tendo Jesus ido de novo para Cafarnaum. E uma multidão se ajuntou onde ele estava. Por que Jesus voltou outra vez para Cafarnaum? A primeira vez que Jesus foi em Cafarnaum, ele andou por toda a cidade. E ele curou dezenas e centenas de pessoas. Transformou, pregou, evangelizou, fez uma obra avassaladora. Mas depois ele volta em Cafarnaum de novo. E de novo, e de novo. Sabe por quê? E a Bíblia diz que ele volta, as pessoas se ajuntam, e ele anuncia-lhes a palavra. Ele começa a pregar. É como se aquela multidão se juntasse para um culto, esperando o pastor. E o pastor marcou aquela hora, e começou o culto, Jesus, e durante aquele culto, ele operou sobre eles. Sabe por que Jesus voltou? Porque Jesus, quando foi a primeira vez, ele fez uma obra lá, mas a obra não tinha sido terminada, não foram todas as pessoas que foram alcançadas, nem todas foram curadas, nem todas foram salvas, nem todas foram libertas. Por isso ele retornou, porque havia ainda uma obra a ser feita em Cafarnaum. Havia almas a serem alcançadas em Cafarnaum, porque nem todas são alcançadas com a primeira visita de Jesus. E Deus falou comigo o quê? Nem todos são alcançados em um culto. Não são todos que Deus cura em um culto. Não são todos que Deus salva em um culto. Não são todos que recebem milagres em um culto. Deus sempre opera em um culto. Sempre edifica em um culto. Sempre salva em um culto. Mas não faz isso com todos. Então ele volta, porque tinha algo lá para fazer. Da mesma maneira, meu irmão, não fique triste se Deus não te alcançou num culto. Não fique triste se Ele não respondeu uma oração sua. Não fique triste se Ele não libertou você num culto. Não fique triste, por quê? Porque Ele não faz isso com todos. Todavia, quando termina o culto, na semana seguinte, temos outro culto. E Jesus voltará de novo. Por que Jesus voltará aqui a semana que vem? Para alcançar a semana que vem aqueles que Ele não alcançará hoje. Aqueles que Ele não alcançou hoje. É por isso que Ele voltou em Cafarnaum.
Porque não acabou a obra lá. Ainda tem muita gente em Cafarnaum para ser salva. Ainda tem muita gente em Cafarnaum para ser liberta. Ainda tem muita gente em Cafarnaum para ser curada. Da mesma sorte, Jesus apareceu, Jesus visitou essa igreja hoje de novo. Mais uma vez Jesus está aqui, mais uma vez Jesus está presente, porque há uma obra para ser feita aqui essa noite. Ainda tem gente aqui para ser curada, ainda tem gente aqui para ser liberta, ainda tem gente aqui para ser salva. Então ele retorna nesse domingo, ele se manifesta de novo nesse domingo, ele está aqui presente mais uma vez nesse domingo. Por que ele não está? Porque a primeira vez que ele foi, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele edificou. Mas ficou alguns para trás. E por que ele volta? Porque ele não se esqueceu de nenhum dos que ficaram para trás. Jesus está aqui essa noite porque ele não se esqueceu de você, porque ele não deixará nenhum para trás. Ele não esquecerá de uma criança, um idoso, um aposentado. Ele não esquecerá de nenhum. Ele voltou porque ele se lembrou de você, porque tem algo a ser feito ainda em você, porque você precisa ser alcançado. Por isso ele voltou. Porque a obra não acabou lá. A obra não acabou aqui. Meu irmão, domingo passado não foi a sua vez. Fevereiro não foi a sua vez. Março não foi a sua vez. Meu irmão, talvez o ano passado não foi a sua vez. Mas Jesus continua vindo todo domingo, porque hoje pode ser a sua vez, hoje pode ser o seu dia. Por que ele voltou para Cafarnaum? Porque ele não fez tudo da primeira vez. Não. Porque não foram todos alcançados na primeira vez. Primeiro, porque tinha uma obra para fazer. Segundo, porque não foram todos alcançados na primeira vez. Alguns ficaram sem alcançados. Meu irmão, você orou, jejuou, leu, creu, você entendeu? E Jesus ouviu sua oração, recebeu o seu jejum, a sua devoção, a sua piedade. Só que ele alcançou alguns em Cafarnaum, outros não. Mesmo tendo orado, lido, buscado. Mas o texto diz: entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Porque agora chegou a vez de alcançar aqueles que não foram alcançados na sua viagem anterior. Ele está dizendo: agora eu vou responder os outros que oraram, agora eu vou responder os outros que jejuaram, agora eu vou alcançar os outros que creram. Por isso eu volto da segunda vez. Primeiro, porque ainda há uma obra lá para fazer. Segundo, porque eu ainda não alcancei todos que estão lá. Jesus tem uma obra para fazer nesta igreja. Ele não a concluiu. Não temas, não desista, não recue, não se desespere. Jesus já alcançou muita gente nessa igreja, já operou milagre em muita gente, já salvou
Mas ele não alcançou todo mundo, ele não salvou todo mundo, ele não curou todo mundo, mas essa noite ele volta para alcançar aqueles que ele ainda não alcançou. Por isso ele volta. Quantos crê, diz amém? Amém. Por que ele entrou de novo? Sabe por quê? Porque Jesus não fez tudo da primeira vez. Hã? Por que Jesus voltou em Cafarnaum? Primeiro, porque a obra não acabou lá. Existia uma obra ainda a ser feita. Segundo, porque ele alcançou alguns, mas não alcançou todos. Tinham outros para ser alcançado. Terceiro, porque ele não operou tudo que precisava operar da primeira vez. O que significa? Significa isso aqui já para os alcançados. Ele voltou para os já, entendeu? Ele foi uma vez para ganhar os ímpios, ganhou. Curar os enfermos, curou. Dar vista ao cego, deu. Edificar, pregar e converter os ímpios. Agora ele volta para continuar fazer o que ele já tinha feito com alguns. Ele voltou porque ele não fez tudo, não operou tudo da primeira vez. O que significa? Deus já começou uma obra em você, agora é o que ele já começou. Ele já livrou do seu pecado, mas ainda tem um pouco. Ele já está te santificando, mas não foi plenamente. Ele já te confiou dons, mas eles estão meio precoces. Ele já te deu um ministério, mas você ainda não sabe fazer o uso. Ele já começou a trabalhar no caráter, mas é debilitado. Por que Deus volta? Para concluir o que ele começou, para aperfeiçoar os novos convertidos que ele ganhou, para formar aqueles que ele separou. Ele tem uma obra de edificação, por isso ele volta. Você que está com a obra incompleta, inacabada, e pensa: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho recursos, eu não tenho maturidade, eu não sei lidar com isso. Jesus volta essa noite para continuar trabalhando em você. Se ele volta, primeiro, tem enfermos lá ainda, eu vou curar. Tem ímpios lá, eu vou salvar. Terceiro, tem discípulos lá, eu vou formar. Por isso que ele foi de novo para Cafarnaum. Por isso que a obra de Deus não é feita em um dia. Ela não é feita num dia. Ela não é feita em um culto. Ela não é feita com uma oração apenas. Não é só um jejum. Não é só uma campanha. Ela não é feita instantaneamente. Ela é gradativa. E Jesus vem, culto após culto, semana após semana, oração após oração, jejum após jejum. Ele vai alcançando os perdidos, os que ficaram pelo caminho. Ele não desampara nenhum, não se esquece de ninguém. O seu dia há de chegar, o seu dia vai chegar. Deus não se esqueceu, e culto após culto ele virá, culto após culto, até alcançar você. Até alcançar você. Sabe quanto tempo Jesus foi até Cafarnaum? Sabe quanto tempo, irmão Walter? Até o dia da sua morte. Até o último dia de vida. Sabe quanto tempo Jesus continuará vindo
vindo, culto após culto, oração após oração, oh, vigília após vigília. Sabe quando ele continuar indo no seu quarto, indo na sua sala, sabe, até o último dia da sua vida, até que ele te alcance, até que ele te salve, até que ele te liberte. Não esqueça dessa palavra nunca mais. Por que ele voltou? Para completar o que ele tinha começado. Eu tenho discípulos lá, tenho pastores a formar, missionários, obreiros, tenho santos a edificar, jovens a treinar, esculpir, tratar, trabalhar. Meu irmão, se você ainda é deficiente no seu caráter, se você ainda cai em alguns pecados, se você é imaturo, inseguro ainda, se você oscila emocionalmente, se você tem medos e temores, Jesus, dia após dia, culto após culto, Ele continuará vindo até restaurar, transformar você e todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, pelo Espírito Santo. De glória em glória. Ele continuará vindo. Por isso que ele voltou em Cafarnaum. Por isso que ele volta culto após culto. Por isso que ele não quer que você falte de culto nenhum, de vigília nenhuma. Não deixe de orar nenhum dia no quarto, de ler a Bíblia nenhum dia. Porque é um dia que você está perdendo da visitação dele. É um milagre que você está perdendo. É uma palavra que você está deixando de receber. É uma ação do Espírito santificadora que você está deixando de receber. Ah, isso não é glorioso. Isso não é glorioso, pastores. É glorioso. Outra vez. Por que ele voltou? Podia ficar só no de novo. Tem um tanto de coisa para falar. Só no de novo. Por que ele voltou? Por causa da misericórdia dele com Cafarnaum, porque tem alguns que são lentos no crer, lentos no entender, lentos no se converter, mas Jesus é assaz benigno, é paciente, é não, Senhor, não, Deus Pai, eles ainda hão de crer em mim, eles ainda hão de abrir o coração para Ti, eles ainda se converterão. Paciente, benigno. Ele continuará voltando, Ele é incansável, o amor dele é imensurável, incomensurável, imarcessível, sempiterno, perenal. É o amor de Deus. Ele continuará vindo. Eu tenho misericórdia de Cafarnaum, tenho misericórdia de vocês. Por isso Ele continua vindo. Ele continua vindo, porque Ele está esperando por você. Ele continua vindo, porque Ele tem misericórdia de você. Ele continua vindo, porque você ainda não é salvo, e Ele virá até você ser. Ele continua vindo, porque ainda você não foi curado, e Ele virá até que você seja. Ele continua vindo, porque você não transformou, não lapidou esse caráter, e Ele virá até você lapidar. Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, é fiel para completar. Ou outra tradução é, e a aperfeiçoará até os dias de Cristo. Eu estou aperfeiçoando Cafarnaum, estou conquistando Cafarnaum, estou sendo benigno, paciente com Cafarnaum. Isso não é maravilhoso? Por que nós não temos só um culto? Por que nós não jejuamos uma vez só? Por que nós não oramos uma vez só? Porque Deus não faz tudo com todos de uma vez só. Não são todos que serão abençoados hoje. Não foram todos que foram visitados ontem, mês passado, ano passado. Mas cada dia, de um jeito diferente,
fala com pessoas diferentes, visita pessoas diferentes, alcança as pessoas diferentes, conquista as pessoas diferentes, opera milagres diferentes, de meios diferentes, em vidas diferentes. E essa noite tem algo para pessoas que ainda não foram alcançadas. Irmão, exulte de alegria, queime o teu peito de fé, de esperança, porque o Senhor de novo vem te visitar, de novo vem nesse lugar. Aleluia. De novo. De novo. De novo. Voltou por quê? Eu escrevi assim: voltou porque vai fazer algo. Porque ia fazer algo. Podia ter voltado para passear, voltado porque esqueceu a túnica, voltado para descansar. Aqui fala da atividade de Deus. Deus não é um Deus inerte, não é um Deus passivo. Ele vai porque Ele vai operar, Ele vai porque Ele opera, porque Ele age. O meu pai trabalha até agora e eu também. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus semelhante a esse que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não vem aqui para ficar imóvel, Deus não vem aqui para ficar inerte, passivo, omisso. Deus é um Deus ativo. Ele foi em Cafarnaum porque havia trabalho em Cafarnaum. Ele foi porque Ele operar em Cafarnaum. Ele ia agir, Ele ia se mover. Desde antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Deus veio aqui essa noite para quê? Para que Deus veio na Aliança do Calvário? Para que de novo Ele veio aqui? Para sentar ali na cadeira e assistir o culto? Não, Ele veio porque Ele vai agir, Ele veio porque Ele vai operar, Ele veio porque Ele vai trabalhar em corações, trabalhar em almas, mover céus e terra e infernos em seu favor. Ele veio operar. Melhor dizendo, Ele já está operando. Você pode crer que enquanto você está aqui, familiares estão sendo visitados, papéis estão sendo visitados, corações, corpos, pessoas estão sendo visitadas. Deus move enquanto alguém prega, Deus move enquanto alguém ora, Deus move enquanto alguém jejua, Deus move enquanto a igreja se reúne. Essa fé que nós estamos precisando. Qual o seu problema? Qual o seu aperto? Qual a sua aflição? O que tira teu sono? O que dói tua alma? O que escraviza você? O que te lança num poço, numa cratera, numa fossa? O que te traz depressão? Qual é a angústia do seu peito? Deus não veio aqui para estar passivo. Jesus entrou em Cafarnaum para fazer um reboliço, para causar um transtorno, para operar. Deus está aqui para causar um reboliço nessa cidade, um reboliço na sua vida, para mover, operar na sua vida. Você crê? Foi por isso que Ele foi de novo. Não vai ter tempo de ir onde eu vou, mas vou tentar resumir aqui. Presta atenção agora, você vai pegar o fio da meada. Verso 3. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, no ponto correspondente que estava,
fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: perdoado estão os seus pecados. Até aí. Olhe para mim. No verso 2, fala que a multidão afluía, rodeou a casa onde ele estava, e ele ensinava, pregava a eles. Era um culto. E o paralítico foi lá, ok? Presta atenção. Jesus fez vários milagres em Cafarnaum. Esteve lá várias vezes. E várias vezes a multidão chegou até ele. Você acha que foi a primeira vez que o paralítico foi lá? Não. O paralítico tinha participado do culto do mês passado. Não foi curado. O culto do semestre passado. Não foi curado. O culto do ano passado, Jesus morava em Cafarnaum. E o paralítico, esse mesmo, que foi mais dessa vez, já tinha ido outras. Jesus não foi de novo lá. Significa que Jesus já tinha ido outras vezes. Em todas as outras vezes, o paralítico já tinha ido. Mas o paralítico não tinha sido curado. E talvez Jesus insistiu em ir lá de novo. E quando Jesus foi de novo, Jesus lembrou: será que aquele paralítico vai estar lá hoje? Quem sabe não é hoje que ele vai ser curado. Por que será que o paralítico não foi curado das outras vezes? Vamos ver. Verso 5, verso 3, vamos ver. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levantando 4 homens. Verso 4. Não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriu o errado, a ponto correspondente que estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, disse: perdoados estão seus pecados, levanta e anda, seja curado. Notem aqui, dessa vez que o paralítico se aproxima, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Ele viu a fé. Jesus diz: agora você vai ser curado. Por quê? Porque agora vocês creram. Eu vi a fé de vocês. Sabe o que significa? Que das outras vezes que o paralítico ia, eles não criam. Ele não cria o suficiente. Por isso não era curado. Agora, dessa vez, depois de dezenas de cultos, Jesus: agora eu vi fé. E como Jesus viu fé dessa vez? Porque eles chegaram e tinha uma multidão. E eles não desistiram de ir até Jesus com a multidão. Eles fizeram um plano: vamos subir numa árvore, no telhado, amarram uma corda na maca e jogamos ele. Eles viram a prova da fé do paralítico. Então ele foi curado. Sabe o que Jesus está dizendo? Talvez muitos irmãos não são visitados, não são cheios do Espírito Santo, não são curados, não recebem milagres, porque eles vêm em culto após culto, mas eles não creem no poder de Deus, não creem nas promessas de Deus, não creem nos milagres de Deus, não creem o suficiente. E como você sabe que eu não creio? Porque talvez ao vir a Jesus você encontra um obstáculo, uma dificuldade. Você olha para o seu caráter, olha para o seu corpo, olha para o marido que tem, isso te desanima, isso te frustra e você desiste, você perde a fé. Então você vem culto após culto e não consegue crer o suficiente para ser visitado. Era o que acontecia com eles. Talvez eles iam quando Jesus chegava. Quando via a multidão: tem muita gente, vamos voltar para trás. Jesus vinha de novo: não estou escutando direito,
Vamos voltar para trás. Então eles participavam de culto após culto, viam milagres, viam gente salva, viam gente curada, mas não eram alcançados. Talvez você escuta mensagens poderosas, apelos evangelísticos, mensagens cristocêntricas, mas não crê. Vêem pessoas receberem a Jesus, mas não é salvo. Vêem pessoas serem cheias do Espírito Santo, mas não é. Verem pessoas crescendo, sendo chamadas para o ministério, você continua esquecido, porque não atende a palavra de Deus com fé, não atende o chamado salvífico com fé, não crê na veracidade das Escrituras. Por isso, culto após culto. Paralítico veio um, não creu, voltou para trás. Paralítico veio outro, não creu, desistiu diante dos obstáculos. Então ele estava participando de culto após culto, domingo após domingo, na presença de Deus, mas não era visitado. No quinto culto, Jesus está só olhando a maca, o telhado, vendo-lhes que tinha fé. Finalmente, hoje eles tomaram uma atitude. Eles deram um passo de fé, fé com obras. Eles não desistiram diante da multidão, eles não retornaram para trás como das outras vezes, eles não se desesperaram, não jogaram a toalha, não recuaram, eles insistiram, venceram o obstáculo, venceram a multidão, eles creram, e hoje, essa noite que eles creram, levanta, toma o teu leito e anda. Agora note, talvez você possa ouvir e pensar, poxa, então isso aí me desanimou um pouco, porque talvez eu não estou crendo. Não. Por que Jesus então voltava? Podia ter descartado o paralítico. Já te dei 4 chances. Sai. Por que Jesus continua insistindo? Jesus estava aperfeiçoando a fé do paralítico. Calma. Agorinha ele crê. Logo, logo ele vai entender que quem está aqui é Deus, que o que eu faço é verdade, que o que eu prego é a verdade. Ele vai entender, ele vai assimilar. Jesus estava aperfeiçoando, ida após ida em Cafarnaum, pregação após pregação, milagre após milagre, testemunho após testemunho. Jesus a mesma coisa. Talvez você não tenha fé para crer que pode sair dessa situação, não tem fé para entregar sua vida hoje ao seu Senhor e Salvador Jesus, não tem fé que uma bomba pode ser feita da sua vida, mas mais essa noite Ele vai desenvolvê-la, Ele vai trabalhar, Ele vai mostrar, até que Ele perceba e veja que você está tendo fé, e te cure, e te salve, e te visite. Você está entendendo? Vendo-lhes a fé, talvez no quarto culto, não viu fé. No terceiro, não viu fé. No segundo, não viu fé. No primeiro, não viu fé. Mas Jesus disse, eu continuarei indo, até que eles creiam. Eu continuarei indo, até que eles acreditem. Eu continuarei indo, até que eles sejam salvos. Eu continuarei indo, até que eu esmague a cabeça da serpente, até que eu pise no dragão, até que eu esmague a Satanás e liberte essa alma. Eu continuarei indo. Eu continuarei indo. Talvez essa parte é para você. Semana passada você creu que podia ser cheio do Espírito Santo? O ano passado você creu que Deus podia perdoar todos os seus pecados e salvar você e dar vida eterna? Você creu que se você crê no versículo que diz, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa.
Você vive reclamando do pai ímpio, da mãe ímpia, do esposo ímpio. Mas você crê que Deus pode salvá-lo? Que Deus pode alcançá-lo? Ele está esperando você crer. Mas Ele não vai te culpar por não crer, não. Nem vai deixar você de fora por você não crer. Ele continuará vindo até convencer você, até seu coração abrir, até você crer, até seu coração pulsar de fé, até chamas de fé fluir do seu peito. E Ele disse: agora eu vejo que eles creem, então Ele derramará do Espírito, então milagres acontecerão, almas serão salvas, curas brotarão nesse lugar. Amém? Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Verso 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou a maca, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Jamais vimos coisa assim. Aleluia, meu irmão. Ele continuará vindo nessa igreja, Ele continuará vindo nesse culto, até que essa cidade veja milagres, até que essa cidade sofra o impacto e todos digam: jamais vimos coisas assim, jamais eu vi coisa assim na cidade de Franca, jamais. E todos davam glória a Deus. Oh, meu irmão, Deus vai ser glorificado através da sua vida. Ah, meu irmão, você ainda há de dar glória a Deus. Curou. O homem simplesmente levantou, catou a maca, pôs debaixo do braço. Ele levantou. E andou. O que eu quero deixar aqui para finalizar? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Vamos conjecturar aqui, dias depois, sabe quantos dias? 7. Foi lá domingo. No domingo seguinte, ele voltou. Por quê? Porque em um domingo, ele falou com alguns. Em um domingo, ele curou alguns. Em um domingo, ele salvou alguns. Em um domingo, fez milagre na vida de alguns. Mas não fez na vida de todos. Ficaram uns para trás. Alguns ainda não tinham sido curados. Alguns não tinham sido salvos. Alguns não tinham sido transformados. Alguns não tinham sido discipulados. Então ele volta no outro domingo para alcançar aqueles que ele ainda não tinha alcançado, para continuar a obra naqueles que ele já tinha começado, para iniciar a obra naqueles que ele não tinha iniciado. Sabe quanto tempo ele foi? Até ele ser morto, até a destruição de Cafarnaum. Sabe quanto tempo Deus vai insistir com você ainda? Sabe quanto Ele continuará vindo nessa igreja? Até o último dia da sua vida. Ele jamais desistirá de você, jamais. Talvez hoje seja o seu domingo. Talvez Ele veio aqui de novo. Ele veio para alcançar finalmente
você. Será que você pode crer? Será que hoje Ele vai olhar, vendo-lhes que criam? Será que hoje Ele vai ver? Hoje eu creio, hoje eu creio, hoje eu creio, hoje eu creio, hoje. Ele vai visitar. Você está vendo aqui nessa igreja 2 blocos, um à minha esquerda, outro à minha direita. Cada fileira tem 11 cadeiras. E de fileira para fileira tem um espaço de 40, 50 centímetros. Jesus passa por cada corredor desse aí, ó. Cada corredor. Para ver cada um, falar com cada um, ouvir cada um, tocar em cada um. Você já imaginou se for o seu dia dele chegar e tocar? Se ele fazer como aquela menina, soprar no ouvido, efatá, abre. Dele tocar no leproso, ser limpo. Se for hoje o dia dele dizer a você, levanta, perdoados estão seus pecados, vai, está salvo. Ele está aqui, está andando por esses corredores, vendo-lhes que tinham fé. Por que ele voltou aqui? Por que ele voltou aqui? Para alcançar você. Para alcançar você. Ficou você para trás. E Ele não vai deixar nenhum. Feche os seus olhos. Com a fé que você nunca teve na sua vida. Com a fé que você jamais sonhou em ter. Feche os seus olhos com toda a fé do mundo. Feche os seus olhos.